Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Em todas as sociedades existem, obviamente, segmentos da sua população que, por força das suas condições, são considerados populações fragilizadas ou, eventualmente, mais expostas a determinado tipo de riscos. O que dizer das crianças? Estão expostas a riscos económicos se as decisões dos adultos e dos governos não forem as melhores para o desenvolvimento económico. Estão expostos a tensões e problemas sociais se os adultos não tiverem sociedades equilibradas, tolerantes e que realmente dialogam uns com os outros. Mas uma coisa nós podemos eventualmente pensar é que aqui na velha Europa tudo vai bem para as nossas crianças. Ou talvez não. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Não é talvez não, é não mesmo. As crianças na Europa continuam expostas a riscos que não seriam admissíveis para aqueles que se dizem realmente ser o velho continente, o continente das democracias, das tolerâncias, da Revolução Francesa e do diálogo. É que, por exemplo, em termos dos abusos online, é precisamente na Europa onde os números mais preocupantes continuam a aparecer. E como se isso não fosse suficiente, é na Europa onde o maior número de servidores com conteúdo de abuso sexual de menores está sediado. Paradoxos da nossa cultura. Digo eu que não percebo nada disto. E estamos de volta ao nosso estúdio. O nosso programa de hoje, obviamente, vai se centrar nas problemáticas dos direitos das crianças. É a nossa convidada de hoje. E não vou dizer que é a única detentora, mas é uma das principais detentoras deste tema aqui na nossa mesa, a doutora Lúcia Saraiva. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. Eu vejo que, apesar de estarmos no início de maio, ainda tem o lacinho azul do mês de abril. Se nos pudesse dizer o que é que representa esse mês para as crianças e para si. Boa noite, obrigada pelo convite mais uma vez, João. A questão dos maus-tratos e a prevenção dos maus-tratos é um tema diário para quem está nesta área, por isso não faz mal ter passado abril. Abril é simbólico. O laço azul é simbólico do mês de abril também, porque o laço de abril foi criado por uma avó chamada Benifina e que depois de ver tanto tempo maus tratados os seus netos, acabou por ver mesmo um dos netos morto por maus tratos e numa demonstração de indignação e a querer chamar a comunidade para este tema, foi a casa, arranjou a cor, uma fita com a cor que mais lhe parecia associada às nódoas negras do neto e aos ferimentos dos netos e acabou por fazer o laço na antena do carro e passear a buzinar pela comunidade para apelar à curiosidade. Acabou por fundar uma associação centrada na questão dos maus-tratos e acabou por ser um símbolo internacional, o laço azul, que eu uso sobretudo no mês de abril, mas em muitas formações que faço, em muitas apresentações ou sensibilizações cívicas, acabo por usar também fora do mês de abril, por isso acabei por vir com o laço. É uma questão de sensibilização diária. Para nós não há 1º dia de maio, não se trabalha. Quando se trata de maus-tratos, quando se trata de bem-estar e saúde das crianças, não há feriados. E então, em termos deste abril, mês internacional da prevenção dos maus-tratos, obviamente aqui os maus-tratos não estão centrados só nas crianças, não é? Há também uma série de problemáticas, obviamente, que estão relacionadas com outro tipo de cidadãos.
e cidadãs, mas que tipo de atividades é que se pôde ver e que tipo de ações de sensibilização é que foram realizadas? Normalmente, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o IAC, nomeadamente, fazem ações de sensibilização junto das crianças e para as crianças, mas que ajudam a educar e a formar os cuidadores. Eu estou a falar em cuidadores porque somos todos nós, não é? Todas as pessoas que lidam com crianças. Eu própria, neste mês de abril, fiz formações, exatamente, umas dirigidas às crianças e outras dirigidas a adultos e crianças. Este ano fiz essa conjugação, que é as crianças ajudaram-me a preparar o que é para apresentar aos adultos. Porquê? Foi para sentir o maior envolvimento dos adultos e um compromisso sério, sabendo eles que elas também sabem muito bem distinguir quando estão a ser bem tratadas ou maltratadas. A questão do silêncio, do encobrimento, daqueles ecossistemas perversos que facilitam todo o tipo de abusos, todo o tipo de maus-tratos, têm que ser combatidos. O próprio grooming das crianças para que... Entre eles também, e isto tem que haver uma sensibilização conjunta. E às vezes, sem querer, que o ramo-ramo, professores, educadores, cuidadores, auxiliares de educação, auxiliares de ação educativa, não nos vamos apercebendo que todos os dias nestas áreas nós estamos a aplicar não só a Convenção dos Direitos da Criança, como a Declaração dos Direitos da Criança, como o Sistema de Proteção de Crianças e Jovens Nacional português e o Código, muitas disposições com respeito ao Código Penal. Porquê? Porque isto é uma questão de prevenção e uma questão de pedagogia, sensibilização, e não é só educação cívica, é mesmo educação para o direito. De modo que estas ações de formação, a Comissão Europeia, inclusivamente, há um relatório recente da Agência para os Direitos da Criança, Direitos Humanos, e onde está muito focado nos direitos da criança, muito recente, é de 2023, que apela a que os Estados-membros façam mais ações de sensibilização, tanto junto das crianças como dos cuidadores, formadores e professores, todos os agentes que trabalham nesta área da prevenção. Porque mais importante do que reparar danos é preveni-los. Não obstante, esta nasceu em 2020, ficou um bocado parada por causa da pandemia, mas há uma estratégia para os direitos da vítima que nasceu em 2020, em junho de 2020, que é a estratégia 2020-2025, em que se quer reforçar e capacitar as vítimas de todo o tipo de abusos e maus-tratos para denunciarem e terem apoio, terem acesso à justiça facilitado e receberem o apoio que, tanto quanto possível, reparador dos danos e prejuízos sofridos. Quando nós, na linguagem jurídica, falamos em danos e prejuízos, está muito conotado com um dano imediato, prejuízo está muito conotado também com prejuízos económicos e financeiros, mas quando estamos a falar de danos e prejuízos, mesmo em tribunais e em instâncias judiciais, temos que começar cada vez mais a pensar de uma forma holística, em que a psicologia forense tem que estar presente também, e temos que pensar no trauma. Quando falamos de danos e prejuízos, estamos a falar de trauma. E o trauma pode ser físico, e pode ser psíquico e emocional. E tem uma componente dificílima de tratar, que com cada pessoa é diferente a consequência do dano e do prejuízo. Ou seja, há danos que são imediatos, há outros que se revelam a médio e a longo prazo. Por exemplo, na questão dos abusos sexuais, porque falou isso na introdução do tema, é muito importante termos a noção que o facto de haver muitos jovens que se expõem a abusos sexuais online, em que fisicamente não sofrem presencialmente na pele,
mas expõem o seu corpo com a nudez, com atos explícitos de cariz sexual. Alguns em, claro, abuso físico visível, outros não. E esses que não estão a ser incomodados fisicamente, presencialmente, o que é que acontece? Muitos deles, pela tenridade que têm ou pela imaturidade, não percebem que estão a ser vítimas de um crime hediondo. Mas a partir do momento em que isso acontece, fica um rastro para a vida. Quem sofre logo é a família. O trauma acaba por ficar hospedeiro e se calhar mais Exato. tarde então se revela. Não é se calhar, revela-se sempre mais tarde. Revela-se quando o jovem e a criança têm consciência. Exato. Aumenta consoante a consciência. Uma das frases que nós tínhamos deixado no nosso último programa é de que, de facto, o trauma não prescreve. Não prescreve. Porque assim, se ele não for tratado, sobretudo se não for apanhado em tempo, e o tempo das crianças não é o nosso, seja como for, se o trauma... Mas acho sempre esperança. Acho sempre esperança. A questão é que, depois de um trauma, depois de uma pessoa ser vítima de um crime, o seu percurso é como se nós nascêssemos. Não é? Há psicólogos que fazem este exemplo, que é, nós nascemos com uma linha, acontece que somos vítimas de um crime, baixamos, temos um percurso... Há uma interrupção. Interrupção mesmo. Quando é criança, há uma interrupção do desenvolvimento bruta, não é? E depois, quando se recupera, já não é para esta linha inicial. Começa-se um novo percurso. Toda a vítima tem um novo percurso, mas há uma esperança. Toda a vítima tem direito a ter esperança nesse novo percurso, de encontrar um novo eu. Mas encontra-se um novo eu. A questão é que, se não for tratada e a pessoa não for encontrada a tempo, pode não ter essa esperança e descambar em suicídios, adições de drogas ou álcool, e ser muito mais difícil. Mas mesmo aí... Já vamos regressar ao tema. Queria só não deixar passar, uma vez que falou no envolvimento das crianças também em determinadas iniciativas, que algo que temos ouvido nos últimos tempos é, de facto, a falta de inclusão das crianças na participação legislativa ou de pensar até a legislação das crianças. Ou seja, são aquele grupo de cidadãos que são cidadãos, mas que não participam e nem dão voz, muitas vezes, à legislação que é criada para eles. A Comissão Europeia, por curiosidade, e o Conselho da Europa estão muito preocupados exatamente com o direito à participação da criança. O direito à participação. A criança já tem, hoje em dia, na Convenção dos Direitos da Criança, está previsto que ela tem direito à participação em todas as matérias que lhe digam respeito. E, consoante, a ONU diz mesmo num documento deles, que é consoante a idade e a maturidade. Nem sempre tem que ser só aos 12 anos. A doutora Dulce Rocha costuma dizer que todo o processo que tem a ver nos tribunais com a vida das crianças e o futuro delas devia ser obrigatório ouvi-las todas. Depois, não é a criança que decide, é ouvir a criança e depois formular a nossa opinião, porque cada criança é um caso, cada família é um caso. Há muitos relatos de crianças que, não tendo sido vítimas de violência doméstica, por exemplo, mas que os pais divorciam-se, ficam com guardas partilhadas. E há muito adulto a revelar hoje em dia que não teve lugar de pertença, porque a casa não era dele, ou era da mãe ou era do pai. Portanto, havia regras em casa de um e regras em casa de outro, diferentes. Por isso, todas as questões, e nisso tem sido também o meu trabalho e o trabalho do IAC tem sido nesse sentido. Eu trabalho também com uma associação que é uma casa de acolhimento residencial, a Ajuda de Berço, e trabalha-se muito a participação das crianças. As crianças sabem que podem falar connosco se alguma coisa que lhes acontece não gostam. Basta não gostarem. Porque depois nós adultos temos que fazer distinção se é não gosta porque estavas mal disposto ou não gostas, tinhas mesmo razão para não gostar. E mesmo que não goste porque estava mal disposto, também tenho direito a estar mal disposto e não gostar. Tal e qual como nós adultos, não é?
Agora, e também tem o direito a que ninguém lhes bata, ninguém lhes provoque maus tratos, nem psíquicos, nem físicos, e isto é uma sensibilização que temos que ir fazendo com muita consistência e com muita clareza, para que os adultos também se reforcem eles próprios, porque são trabalhos que são desgastantes, quando se trabalha nestas áreas dos maus tratos, dos abusos. Nós adultos também não somos de ferro, somos humanos e podemos vacilar. Agora, nunca podemos violar os direitos deles. Claro. Doutora, e as vítimas têm sempre razão. Deixe-me dar agora, colocar aqui um desafio, porque sempre que surgem situações dessas e determinadas sociedades começam a querer dar resposta, há sempre o receio de cairmos no 80, ou seja, vamos do 8 para o 80. Há quem diga, e eu creio toda a legitimidade daquela campanha do IAC, nem uma palmada mais, mas há quem diga, por exemplo, e retirando a questão da palmada, há quem diga que o sistema educativo, neste momento em Portugal, a escola, está demasiado permissiva. Ou seja, as crianças têm um âmbito tão vasto que os próprios professores deixam de ensinar ou de mostrar às crianças determinadas regras que acabam por ser regras de boa conduta dentro de qualquer sociedade. João, eu quando ouço isso e percebo, porque eu tenho muitos amigos professores e que falam muito da indisciplina dentro das salas, falam muito dessas questões. Eu posso dizer que no meu tempo, eu andei no Liceu de São João de Estoril, era um liceu muito irreverente, com muitas complicações associadas, e eu tinha muita... Eu era das bem comportadas, como os professores diziam, mas eu não. Mas eu partia-me a rir com as tropelias, as tropelias que os meus colegas faziam, e alguns ainda são hoje meus amigos, mas havia coisas muito sérias que chegaram a acontecer na minha presença e que realmente levava os professores aos píncaros. A questão é que não está em bater. A questão é que estamos numa fase, eu acho, da sociedade que é também da indiferença, muita indiferença. O que é que acontece? Os alunos começam a cansar. O próprio Ministério da Educação não dá alternativas curriculares mais atrativas para tornar e libertar os professores, não a autonomia dos professores, para tornar as suas aulas mais atrativas para os alunos. Eu digo isto muitas vezes porque há muitos jovens com quem eu trabalho, e já há muitos anos, que eram chamados na altura os meninos da rua, eles não precisavam de saber, ainda hoje, para viverem bem, aqueles nomes dificílimos de decorar sobre a gramática. Eles precisavam de saber que a frase é composta por estas partes assim, assim. E digam partes, não digam tanto os palavrões que eles têm que decorar e que depois não conseguem acompanhar, sentem-se frustrados e desistem. O absentismo escolar acaba muitas vezes pela frustração. A frustração de não conseguirem acompanhar. Na matemática é a mesma coisa. Aquilo pode ser atrativo. Eu dizia muitas vezes aos rapazes da rua o seguinte: então, se tu tens jeito para... eles eram larápios no metro. Se tu tens jeito para fazer contas, para saberes quanto conseguiste roubar hoje, não é? Porque é que não tens jeito para fazer contas com a professora? A questão é que os currículos deviam ser mais... Está tudo. A escola, há quem considere que a escola está desatualizada. Ou seja, pode estar atualizada na matéria, há matérias que nós estudamos atualmente, ou que se estuda atualmente, que estão atualizadas com a sociedade, mas é o sistema de ensino que não está a funcionar como devia. Há quem faça esta comparação, que a escola neste momento continua a parecer que está a formar pessoas para a revolução industrial. Ou seja, o toque de entrada, o toque de saída, tudo ao mesmo tempo, não haver, digamos, um ensino personalizado, é difícil, não é? Mas não haver um ensino mais diversificado dentro das próprias turmas. Veja, o IAC por acaso tem um projeto muito interessante que é das novas oportunidades e dá a oportunidade a crianças, programas curriculares alternativos à escola, onde tem uma boa adesão. Mas depois dos 18 anos,
já não consegue dar acompanhamento a esses jovens. Mas isto são tudo limitações burocráticas que estão na legislação, que é até X idades, mas os miúdos não são todos iguais, e alguns, os repetentes, se calhar precisavam de ter mais, permitirem-lhes continuar esses percursos com as mesmas pessoas de referência, não é? Eu acho que sim, o nosso sistema educativo está desatualizado, porque nós vemos em países como a Holanda, Suécia, Noruega, em que há uma adaptação curricular, uma liberdade, das famílias, mas não só das famílias, dos próprios professores. Doutora, não me fale nisso, eu vou-lhe dizer porque, não é por mal, é porque a primeira vez que eu fui à Suécia, tenho muita família na Suécia e na Noruega, a primeira vez eu tinha 9, 10 anos de idade. Cheguei lá e, obviamente, as férias são diferentes, não é? E alguns dos amiguinhos que eu fiz lá ainda estavam a ter aulas, não é? E convidaram-me, como eu falava um bocadinho inglês, convidaram-me. E não havia problema nenhum, o professor não teve qualquer... Eu sentei-me lá na sala, não percebi nada do que eles disseram, estava lá sentado. Mas sabe que eu pensava que eles estavam a brincar comigo? Sabe porquê? Não levavam mochilas. Não levam mochilas. Chegaram à escola, a um liceu público, uma escola pública, aliás, não é liceu, uma escola pública. Cada um tinha a chave do seu cacifo, abriu o seu cacifo e estava lá tudo. E eu a pensar-me dos quilos que eu carregava às costas quando tinha aqui para... Exatamente. Existe agora uma música muito engraçada que fala dos 10 quilos que se levam às costas, tudo que se aprendeu na escola e que acabou por não aprender nada sobre como lidar com as mulheres. Isto tem piada porque torna-se obsoleto alguns temas, mas os professores não têm a capacidade nem a liberdade de ensinar como é necessário. Eu pensei que depois da pandemia isso poderia ser mais livre. Fiz uma formação com um professor australiano, à distância, evidentemente, como formadora de formadores, fiz essa formação e esse professor explicou que desde a pandemia consegue dar as aulas com muito maior liberdade e aprendeu a reinventar-se ele próprio para atrair mais os alunos. Isso era uma necessidade, isso é uma necessidade em Portugal. Eu tenho esperança que as escolas públicas e privadas venham a ter mais liberdade, até porque as crianças têm talentos e muitas vezes escondidos, portanto tem que se desenvolver a capacidade de descoberta dos talentos. Em vez de homogeneizar tudo, procurar as particularidades de cada um, as potencialidades. Não temos que ser todos médicos, advogados, enfermeiros, juízes, não temos que ser. As artes, é por aí. Agora, no que o João estava a falar sobre a questão que está muito relacionada com os maus tratos, e estava a dizer que não é uma questão única, a violência doméstica está muito ligada à pobreza. Não quer dizer que seja só em famílias pobres ou disfuncionais. Agora, há uma questão que é real. Crianças que vivem sistematicamente na pobreza têm menos possibilidades de vir a concluir o ensino regular. Crianças que vivem na pobreza são crianças que têm um risco maior de se sentirem traumatizadas porque a pobreza é uma violência. Isto, quando se começar a ver que a pobreza é uma violência e é uma violação do direito fundamental da criança, vai-se chegar também a que temos que ajudar quem? As famílias. Claro. Porque a criança existe porque existe uma família. E dar uma especial atenção ao desenvolvimento económico. Sem dúvida. Porque sendo que o dinheiro não vai dar felicidade, mas pelo menos mitiga esse potencial de... João, tem que se acabar com o sentimento de culpa que ter dinheiro é mau. Claro. Porque desde que se tenha dinheiro para que se garantir não sejam só as necessidades básicas. Nós não podemos dizer que há necessidades para os nossos filhos e para os filhos dos outros. Não pode... Lúcia, completamente de acordo. A única coisa que eu estou a dizer é que também é um erro achar que o dinheiro compra tudo e resolve todos os problemas. Fora disso. Okay. A questão é que o dinheiro
que tem que existir para que as famílias possam proporcionar às suas crianças não só necessidades básicas, mas necessidades que têm a ver com a dignidade humana. Tudo o que seja para a dignidade humana tem a ver também com as questões culturais. A criança tem que ter direito a divertir-se, a brincar. E pode ser no jardim, pode ser, quando já for mais velha, ter que ir ao cinema, comprar revistas ou livros. Tudo isto, ir ao teatro, participar em atividades lúdico-desportivas ou musicais. Mas para isso, João, os nossos impostos são tão elevados e mesmo assim nós não temos estes serviços públicos. Todas as famílias têm que pagar extras. E isso é o princípio da Constituição, que Exato. Portugal é uma república soberana baseada ou fundada na dignidade da pessoa humana. E o princípio da igualdade de oportunidades, no artigo 13º também, porque é a igualdade perante a lei. E a questão é que não podemos estar a pensar em adultos felizes se o seu passado não foi um passado de consistência, de robustez em termos de valores. E para contextualizar, basta lembrar aquele princípio que tem sido também divulgado já há muitos anos por parte de psicólogos e estudantes estudiosos da matéria, que normalmente uma criança maltratada corre sério risco de ser também um adulto maltratador, porque vai replicar o comportamento que conheceu no seu lar. A comunidade científica já chegou à conclusão que os maus tratos na infância podem mudar até o ADN da pessoa. Uau. E mudando isso, pode ser geracional depois. Mas a questão também é que há esperança, mas já há uma necessidade de se olhar para a pessoa de uma forma holística, que é o maltrato na infância. Se não for acautelado, se não for tratado, vai deixar marcas para o resto da vida. E das duas, uma. Ou a pessoa encontra, a certa altura da sua vida, o amor e a estabilidade e algo que repare aquele processo, ou pode ter a ilusão de que está reparado o processo, mas se estiver com o trauma intrínseco, é um monstro o que acontece, está escondido atrás das cortinas. Há os flashbacks perante qualquer imagem, uma expressão no meio de amigos que despulte aquela questão. Há um gesto, eu vou-lhe contar uma história, eu não sei se já contei alguma vez neste programa. Quando eu trabalhava, era estudante, e trabalhava com os rapazes da rua no Centro de Observação e Ação Social, estava nos ATLs, Tempos Livres dos Miúdos, e há uma briga entre miúdos na minha sala, que eu dava música, através do chapitão, eu dava aulas de música, eles começam numa briga e eu vou e agarro o braço de um deles e tento que ele pare de bater. Quando eu agarro o braço dele, ele que não era violento comigo nunca, vira-se a mim para me bater. E eu fiquei assustada, eu tinha 19 anos ou 20, fico assustada com aquela situação. E depois acabei por, no final do dia, partilhar com a psicóloga que nos dava apoio e ela disse, esse rapaz veio para aqui porque presenciou, e nessa altura as crianças que presenciavam situações de violência doméstica interfamiliar não eram consideradas vítimas de violência doméstica, mas ele presenciava isso. E era ele normalmente que ia segurar no braço do pai para não bater na mãe. Quando eu fiz esse gesto, eu fui uma agressora. Eu fui uma agressora porque o pai também o agarrava para afastá-lo da mãe. Portanto, sem querer, isto foi um flashback que ele teve. Claro. Portanto, isto tem mesmo que ser tratado e considerado como uma situação de trauma que não há outra possibilidade de recuperar as pessoas se não houver esse tratamento, essa assistência. Doutora, ainda antes de irmos conversar um pouco sobre a legislação que temos, se é de facto uma legislação que castiga os prevaricadores. Temos assistido na Europa, não só por causa dos conflitos que agora existem, mas já de algum tempo para cá,
um aumento do número de crianças desaparecidas. Há quem diga que existe, de facto, inclusive toda uma rede, não só de adoções ilegais, mas também de venda de órgãos. Não sei que tipo de atenção ou que tipo de também ferramentas é que, por exemplo, o IAC tem na eventualidade de querer chamar a atenção, algum cidadão querer telefonar ou entrar em contacto. Há uma linha, que é a linha europeia da Missing Children, que o IAC é titular único em Portugal desta linha, que é o 116 000. Esta é uma linha onde se pode obter apoio numa situação não só de uma criança desaparecida ou vítima de qualquer maltrato ou abuso. E não é só a criança que pode ligar. Pode ligar a família, pode ligar um professor, um vizinho, alguém que tenha dúvidas sobre o que fazer perante uma situação dessas, ou tem dúvidas se aquela situação é de facto um maltrato ou um abuso, pode telefonar para essa linha, deve telefonar, informar-se, pedir ajuda e, inclusivamente, há encaminhamento muitas vezes, quando é o caso, para apoio gratuito a essas famílias e crianças, às crianças normalmente. Isso é fundamental. Estamos numa situação de guerras, cujo fim não se vê, crianças que estão a somatizar traumas diários, quer dizer, no mesmo dia, são uma série de traumas que sofrem. Um deles é a pobreza extrema, não é? Enquanto antes da pandemia, podemos falar assim, antes da pandemia se falavam numa preocupação na ordem dos 76 milhões de crianças em pobreza extrema. Os dados da ONU atual mundiais são de 333 milhões de crianças em pobreza extrema. E há um dado novo que é também da ONU, que são países considerados entre os 40 países mais ricos do mundo, onde se inclui a Suíça, o Reino Unido, França, e há mais 2 países assim que estou-me a esquecer, em que aumentou o risco de pobreza das crianças. Ao contrário da nossa expectativa, mesmo na Europa, países que não são da União Europeia, como a Suíça e agora o Reino Unido, está a aumentar o risco de pobreza. Tem que se ver porquê que isto está a acontecer, o porquê. O excesso, os impostos excessivos, a falta de rendimentos das famílias, e depois sem alternativa de respostas públicas para satisfazer necessidades, não só as básicas, como eu estou a dizer, mas aquelas que complementam a dignidade da pessoa humana, isso é considerado tudo elementos que contribuem para a pobreza geracional. Sem uma política económica robusta que permita o desenvolvimento da riqueza, a empregabilidade das pessoas, das famílias, com rendimentos que... É porque ainda estamos numa situação que há muitas pessoas a trabalhar e a viverem na rua, sem abrigo. Recentemente, creio que saiu um estudo, não, a constatação de um facto, é que provavelmente a próxima geração de jovens vai ser mais pobre do que eram os seus pais, numa inversão daquilo que tem sido, por assim dizer, um aumento da capacidade financeira das famílias, ou seja, uma próxima geração que vai ser mais pobre que os pais. Então, eu vou-lhe dizer um dado assustador que eu ouvi há pouco tempo. O meu marido fez uma formação sobre inteligência artificial e o professor, acho que era um professor do técnico de Lisboa, estava muito entusiasmado a explicar os benefícios da inteligência artificial em várias matérias, para substituição, por exemplo, em despistes de questões de doenças, em vez de estar um enfermeiro ao telefone ou um médico, estar a inteligência artificial a dar o diagnóstico sobre o que é que deve ou não deve fazer, em empresas para responder a questões muito práticas, até de relações humanas, para responder a reclamações de inteligência artificial. A certa altura dá um dado como uma coisa fabulosa, que é, numa empresa onde poderia haver
haver 700 pessoas a trabalhar, passam a 0, porque a inteligência artificial consegue dar satisfação àquelas burocracias todas. A questão que se coloca é, e senhor professor, e se a inteligência artificial vier a substituí-lo assim também? Como é que é? Essa pergunta não teve resposta. Mas já os psicólogos eram substituíveis, porque a inteligência artificial vai conseguir dar resposta sobre a psicologia e a atualidade do tipo de doenças a acompanhar. Isto é complicadíssimo. Ou seja, isto contribui para a pobreza. Em vez de dar apoio ao fator humano, não, bem de facto substituir o fator humano. Retirar de cena o fator humano. Eu acho que é mais retirar de cena o fator humano do que substituir, porque o fator humano tem uma particularidade para mim, que é o valor da pessoa humana. É insubstituível. E é insubstituível porquê? Precisamente por causa dos talentos que nós estivemos aqui a falar, que cada um de nós tem, à sua medida e da sua forma, da sua visão do mundo, e que pode satisfazer necessidades dos outros com respostas diferenciadas. Vem-me dizer, então a inteligência artificial também tem respostas diferenciadas, mas não são humanas. Não são humanas. Estamos a falar de artificial. Estamos a conversar com a doutora Lúcia Saraiva. Falámos do mês que recentemente terminou, o mês de abril, que é o mês internacional da prevenção dos maus tratos. Temos estado a conversar não só do trauma das crianças, mas a participação também das crianças naquilo que é o seu futuro e a legislação que lhes diz respeito. E por falar em legislação, nós temos assistido também com alguma preocupação casos de agressores que são libertos porque não podem estar presos mais do que X tempo, ou porque, digamos, a pena aplicada àquele tipo de agressão era uma pena que se esgotava naquele período de tempo. A outra face da moeda disto é que qualquer pessoa que eventualmente fale num aumentar de penas para os agressores é imediatamente rotulada como estando num determinado espectro político, que eu repito, vou dizer aqui, que é da extrema-direita. Não acha que isto, de facto, é redutor do problema, número um, e depois também perverso ao dizer que está num determinado ângulo político? Redutor do problema, sem dúvida. Até porque a Comissão Europeia está muito empenhada na sua estratégia de direitos à vítima em estabelecer limites mínimos para as penas mínimos para a União Europeia e também no reconhecimento de decisões judiciais na União Europeia. Porquê? Porque isso é redutor e eu acho ofensivo também, tal como eu acho ofensivo que se pense que só na esquerda é que se promove a solidariedade social, o bem comum, e parece que às vezes tudo o que tem a ver com o social, o apoio aos mais fracos e fragilizados, está no âmbito da ação só do pensamento de esquerda. Eu não me revejo nesse pensamento, tal como não me revejo que uma necessidade que nós temos mesmo de aumento dos limites máximos das penas em Portugal e mínimos também, o aumento dos limites mínimos em Portugal, que tem a ver com a extrema-direita. Isso é redutor e é tentar afastar um problema real. Ou seja, há uma questão que nunca deveria acontecer para mim, que é na questão de abusos sexuais e violações, o agressor, o abusador, ter direito a uma suspensão da pena. Não devia haver direito à suspensão da pena. É porque foi a primeira vez, não interessa se foi a primeira vez. Eles normalmente até negam tudo, não sentem arrependimento, porque é próprio da característica deste tipo de agressores é serem cobardes e não terem sequer arrependimento. Porque às vezes até acham que fizeram um favor à vítima. Ou seja, nestes casos concretos, para mim, o limite da pena devia ser de tal forma que não pudessem ser penas suspensas. Porque as vítimas, e aí está a questão da Comissão Europeia estar tão empenhada em que o estatuto da vítima em todos os países se sente essencialmente na pessoa da vítima e entenda que sem uma punição do criminoso, como deve ser exemplar, a vítima, o processo de reparação da vítima está comprometido.
Então, mas isso significa que, se calhar, deveria existir algumas penas específicas e de alguma forma, moldadas para este tipo de agressões e este tipo de crimes, só pelo seguinte: porque o artigo 113, o princípio da igualdade perante a lei, também se aplica a quem não cumpre a lei e depois vai ser julgado por ela. São as exceções à regra. Okay. Quem prevarica, quem viola a lei, é as únicas alturas em que uma pessoa pode ir presa, é porque a lei penal assim o prevê. Okay. Não é? E tem que estar dentro dos parâmetros e da tipologia dos crimes, e tem que estar tem que ser confirmado que de facto praticou o crime. Mas quando de facto se confirma que praticou o crime, nestes casos concretos de especial violência e perversão e agressividade, já não é agressividade, é mesmo violência, deviam ser penas que não permitissem a suspensão da prisão, da pena de prisão. Mas isso então tem que nos levar para os decisores finais, e os decisores finais são os tribunais e os juízes, e perguntar se não, de primeiro facto... os legisladores, porque a Comissão Europeia, quando diz que está a querer até 2025 definir limites mínimos das penas, vai influenciar. Okay. E diz, segundo a estratégia europeia, da União Europeia para 2020-2025 sobre os direitos das vítimas, diz que vão mesmo fiscalizar os países e, se for preciso, está escrito na estratégia, se for preciso, instaurar procedimentos judiciais contra os países que não cumpram a lei. Porquê? Existem leis boas. Vamos nós pagar mais uma catrafada de multas. Já o combate à corrupção também estamos atrasados, mas não sei o quê... A questão está sempre na transposição das diretivas, porque a transposição das diretivas muitas vezes são transposições incompletas, outras vezes são incorretas, porque é à medida do freguesia nacional. E então, como são fatos feitos à medida e esquecem os pormenores das diretivas, se não houver fiscalização, agora tem que haver órgãos, isto também está a ser contemplado, tem que haver mecanismos europeus de fiscalização mesmo, destas medidas serem não aplicadas. Quando se trata de direitos humanos fundamentais, não me ofende que a União Europeia fiscalize Portugal, por exemplo. Nestas questões de matérias de direitos das crianças, das vítimas de violência, de crimes, vítimas de crimes violentos, não me ofende nada. Pelo contrário, é um descanso saber que existe uma instância europeia que fiscaliza o país. Mas, por exemplo, eu li no relatório mais recente da Agência para os Direitos Humanos, que faz relatórios anuais para a Comissão Europeia, li que em Portugal, a resposta que Portugal deu sobre quem é que no nosso sistema tem a obrigação de reportar todos os casos de maus-tratos ou abusos que conheça, são assistentes sociais e professores. Eu não percebo porquê. Isto está alguma coisa, ou foi mal redigido, ou mal traduzido, ou mal entendido. Há aqui um grave mal entendido, porque... todos aqueles que estão relacionados com crianças, trabalham com crianças e têm a suspeita ou indícios suficientes de que há ali um maltrato ou um abuso, devem comunicar, tal qual como os médicos e enfermeiros. Exatamente. Portanto, eu não percebo como é que está tão redutora assistentes sociais e psicólogos que trabalham nas comissões de proteção. Todos os restantes comissários com várias áreas de intervenção, porque é só assistentes sociais e professores. Há ali qualquer mal-entendido neste relatório. Não está bem. De qualquer das maneiras, é bom esclarecer, claro. E Portugal terá um papel importante. Eu penso que o IAC, como tem uma função muito ativa há 40 anos, que faz este percurso de melhoria, de ajudar a melhorar com base naquilo que vive no terreno prático, em todos os projetos que o IAC tem de trabalho no terreno, dá um know-how que tem que ser valorizado. E a Comissão Europeia diz isso mesmo. Diz que nestes relatórios não deviam ser só apresentados e ouvidos só os ministérios e institutos públicos, mas as ONGs e, no nosso caso, IPSS. Exatamente. Porque têm um know-how de proximidade. E depois há outra coisa. Hoje estava a falar com uma colega de trabalho em que me falou falou-me
de um voluntariado que o filho está a fazer e que conseguiu angariar outros colegas para fazerem, num bairro aqui de Lisboa, para ajudar jovens a fazer os trabalhos de casa e a melhorar as notas, tudo isso. E aquilo que o filho mais se incomodou foi de saber que quem estava a ajudar dizia-lhe: eu não tenho esperança de ir para a universidade porque eu não sou capaz. Isto é redutor. Isto é a pobreza a falar. A pobreza traz desesperança. Ou seja, numa fase Não pode ser. tão precoce já estão... Não pode ser. Isto tem que ser um combate de todos nós, todos os dias, mas de forma firme e determinada. Todos temos direito à esperança. Até as vítimas deste tipo de crimes e até as vítimas da pobreza, que é sempre imerecida, têm direito a ter esperança e a querer avançar e a querer ser feliz e têm direito a ser feliz. E desejar que os seus filhos ou netos não passem pelas mesmas Exatamente, privações e dificuldades. exatamente. Mas deixe-me insistir, porque há quem diga também que há uma grande responsabilidade por parte dos juízes na não aplicação ou no bom discernimento daquilo que é a lei, as leis já boas que temos. Um bom exemplo de quem combate com muita veemência. Eu, como advogada, já impugnei muitas decisões judiciais. Eu não quero deixar entre a espada e a parede. Não, porque esse é o meu quero papel. fazer uma pergunta legítima. Quando eu sei que estou a defender interesses legítimos, a dignidade da pessoa humana e que a criança é sujeito de direitos próprios, uma vítima é uma vítima, não a quis ser e tem direito a ser tratado como vítima, mas com toda a dignidade e respeito, eu não tenho problema nenhum de impugnar decisões judiciais que vá contra esses princípios humanos fundamentais, porque eu tenho a certeza que o julgador ou se enganou na apreciação da prova ou não teve noção de que a um familiar seu aquilo podia também acontecer, tal como a entidades policiais já cheguei a dizer. Se for a sua filha ou a sua mulher a acontecer-lhe isto, vai ter a mesma posição? E quando eu vejo que há hesitação, quer dizer que eu estou certa, não é? Bom, a questão é que uma pessoa que tem sido uma voz, um porta-voz desse tipo de situações muito concretas e dirigidas a julgadores, tem sido a doutora Manuela Yanes, que nestes 40 anos nunca se calou em relação a tudo que foram injustiças, mesmo praticadas por os mais altos níveis, que são os tribunais, não é? Porque eu tenho imenso respeito e eu acho que tem-se feito muita evolução, mas ainda há um progresso a fazer, ainda há um caminho a fazer. Veja, há pouco tempo a doutora Dulce Rocha até postou no seu Facebook uma frase muito, muito interessante do doutor Laborinho Lúcio, muito recente, que é: a criança é uma realidade antropológica anterior ao direito. É verdade. E quando nós já ouvimos tanta coisa, quando percebemos isto, temos que refletir muito bem se a lei é para a pessoa ou a lei está feita para além da pessoa, sem ter em conta a humanidade e a realidade humana e a natureza humana. Não é? Doutora Lúcia, estamos no último minuto e meio, sensivelmente, do nosso programa. Eu sei que gosta sempre de terminar com uma nota positiva, apesar da seriedade e dos dramas que aqui abordamos. E essa nota positiva passa pelo envolvimento cidadão nas causas. Sem dúvida. Todos somos responsáveis. Todos somos responsáveis por dar passos concretos para melhorar aquilo que nós consideramos que não está bem. Todos nós somos capazes, temos competências para denunciar ou pedir ajuda ou melhorar o que já estamos a fazer. Há uma questão importante que também vai surgir em breve, que é a exigência de sistemas de proteção internos dentro das organizações, que
trabalham com crianças. E a partir daí todos podemos fazer um caminho diferente. Muito bem. A doutora Lúcia Saraiva, muito obrigado por ter estado aqui Obrigada connosco mais uma vez. Foi um Obrigada, prazer revê-la e continuação de um bom trabalho. Obrigado a si que nos acompanhou. Espero que esta conversa, para além do impacto emocional que causa sempre falar das nossas crianças, ajude a dar alguns destes passos que a doutora Lúcia falou. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma boa noite e estamos de volta no próximo programa.